Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Esse vídeo, com todo cuidado e prudência, é o que eu farei nesse vídeo. É um vídeo pedindo à CNBB que nos dê um esclarecimento. Por quê? Porque nesse último final de semana, no sábado, ocorreu o segundo encontro de missionários digitais, influenciadores católicos, lá na Expo Católica. Confesso que eu mesmo fiz a inscrição semana passada, segunda ou terça-feira, e estava com muita vontade de ir participar. No entanto, por conta dos preços das passagens aéreas para você comprar na semana, estavam exorbitantes. Então eu ponderei se eu deveria ir ou se eu deveria, sei lá, investir num passeio com a minha família, e optei então pela segunda opção do que gastar com passagens altas para participar do encontro. Eu queria muito ir, mas infelizmente não pude ir desta vez. Pois bem, ano passado então, em 2024, surgiu o primeiro encontro de missionários digitais. Não ocorreu com muitos missionários, ocorreu com ali alguns missionários que foram escolhidos. De começo, nós ficamos com um grande pé atrás. Eu mesmo fiz vídeo muito desconfiado dessa situação. No entanto, participaram ali alguns influenciadores que eu confio e que tenho um grande respeito. E por conta da opinião desses influenciadores, eu falei assim, olha, já que o influenciador aí, e eu acho que ele faz um trabalho legal, falou que não teve nada de errado, então vamos dar um voto de confiança. Vamos dar um voto de confiança. Aí passou-se alguns meses, na CNBB ocorreu o encontro de padres influenciadores. Tava lá o padre Alex, muito sério, padre Paulo Ricardo, Frei Gilson, padre Patrick e tantos outros padres que são influenciadores e que têm uma quantidade grande de seguidores. A foto do padre Paulo Ricardo abraçando o Frei Gilson foi algo extraordinário. Eu gravei ainda um vídeo, coloquei padre Paulo Ricardo e Frei Gilson na CNBB. E isso foi uma alegria, porque então estávamos abrindo as portas ali da CNBB para que padres em quem confiamos muito pudessem participar e, vamos dizer assim, agregar a toda esta situação. Pois bem, então esse ano eu fiquei sabendo há pouco tempo, durante a Expo Católica, aconteceria o segundo encontro de missionários digitais e ali você podia se inscrever online. Então, será que nós vamos participar? Foi essa a primeira indicação. Neste encontro, o padre Patrick foi um dos escolhidos para ali dar sua formação, pregar. Lembrando que assim, esse livro aqui, que é uma grande crítica aos influenciadores católicos conservadores, vamos dizer assim, né, que são contrários à teologia da libertação, que analisa ali
Padre Júlio Lancelotti, Padre Patrick, Padre Fábio de Mello, Bernardo Kister e Padre Paulo Ricardo. Os 5 analisados nesse livro aqui. Esse livro aqui coloca o Padre Patrick como o evangelizador ideal para eles. Com uma evangelização leve, que faz brincadeiras e tal. E daí eu falei assim, nossa, colocaram o Padre Patrick, será que tem alguma ligação com aquele livro dos influenciadores, que eles elogiam tanto o Padre Patrick lá? Bom, não sei, né? E o que ocorreu? Ocorreu esse encontro e deram um kit nesse encontro com um livro. O livro chamado Juventude no Mundo Contemporâneo, Temas em Debate. Infelizmente, meus irmãos, esse era um livro que não poderia ter sido entregue nesse encontro, mas, olha, de forma alguma, os temas debatidos nesse livro, vamos dizer assim, uma apologia à prática do candomblé, que é uma doutrina totalmente, completamente distinta da Igreja Católica. Você crê em uma coisa ou em outra, nas duas não tem como. Tá? Isso eu estou falando de doutrina católica. Também, teologia da libertação, política. Eu vou até colocar aqui o vídeo de um irmão chamado Cauê Alcântara que participou desse encontro e mostra este livro. Vamos ver. A CNBB organizou nesse sábado o 2º Encontro Nacional de Missionários Digitais do Brasil. Eu não vou negar, o evento foi maravilhoso e é justamente por isso que grande foi a minha decepção. Entregaram pra gente essa sacola com o emblema do evento e entre os itens que tinham lá, havia esse livro aqui. Para começar, o livro faz uma referência direta ao candomblé. Não se trata de um diálogo interreligioso. Isso aqui é uma apologia direta e eu vou ler para vocês a conclusão. Percebi que a experiência do candomblé é um reencontrar-se consigo mesmo, um refazer-se com e pelo orixá e uma experiência comunitária. Ir ao candomblé foi para mim um exercício de encontro comigo mesmo, como pessoa feita ao sagrado. Sobre a teologia da libertação, proponho chamá-lo de cristianismo da libertação, por ser um conceito mais amplo que teologia ou igreja. A Igreja Católica, maior instituição de caridade do mundo, é pouco, porque a teologia da libertação é muito maior que ela. O cristianismo da libertação vê religião e política numa unidade dialética, 2 momentos da mesma realidade. E eles acham isso mesmo, porque eles fazem capítulos inteiros dedicados ao lulismo. Então o meu questionamento é, quem foi que trouxe esse livro? Se foi a própria CNBB, a gente tem uma séria denúncia a fazer. Se não foi, onde ela estava que deixou esse livro passar? Esse tipo de ideologia tá morrendo. E é por isso que eles imploram para que a gente fale desse tipo de lixo. Mas eu não posso, saber por quê? Porque eu sou católico. Pois bem, meus irmãos, o Cauê Alcântara foi espetacular neste vídeo. Falou muito bem o que precisa ser falado. E é justamente isso que eu estou questionando no meu vídeo. Não é uma crítica à CNBB, mas é um pedido de esclarecimento. Se a CNBB quer ter crédito, se a CNBB quer que eu me incluo nesse time, nós influenciadores católicos, trabalhemos aí por uma unidade da igreja, ela precisa esclarecer o que aconteceu. Como esse livro foi parar dentro desse kit, houve uma falha, houve uma falha, né? Houve uma falha, mas será que foi por inocência? Ou será que foi tudo premeditado, pensado? Por quê? Porque algum tempo atrás o Dom Mol fez aquele vídeo, eu vou colocar o vídeo aqui de novo, falando que queria utilizar os influenciadores, né? Quando ele fala desse livro aqui, ele queria utilizar os influenciadores para combater os influenciadores grandes. E daí aparece esse livro, o Padre Patrick, que é o evangelizador ideal desse livro aqui também,
nós precisamos que isso seja esclarecido, porque senão a CNBB perde totalmente a credibilidade que ainda restava com os influenciadores. Lembra vocês? Vou colocar o vídeo do Dom Mol aqui. Então, os chamados influenciadores digitais católicos. A primeira coisa que a gente precisa notar é que hoje eles são muitos, inclusive os católicos. Muitos padres influenciadores digitais, muitos leigos influenciadores digitais, gente mais velha, gente mais nova, gente de todas as posições que vocês podem imaginar, mas predomina entre eles os influenciadores digitais, conservadores, fundamentalistas, fechados, pouco dialógicos, muitos deles cheios de raiva, né? Então tem muitos assim, não é? Muitos assim. Um influenciador digital pode mudar os rumos de uma eleição, por exemplo. Um influenciador digital pode espalhar uma mentira, e essa mentira, repetida para bilhões de pessoas, acaba se tornando, entre aspas, uma verdade. Por isso a gente é muito poderosa. Inclusive, há um grupo que a CNBB está acompanhando, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eles estão usando a palavra missionários digitais. São todos pequenos, são todos micro-influenciadores, né? Para ver se a gente consegue fazer uma frente a esses que são muito grandes. Ver se a gente consegue fazer uma frente a esses que são muito grandes. Ou seja, pois bem, meus irmãos, então, analisando tudo isso, nós precisamos desse esclarecimento da CNBB, o que aconteceu, onde foi a falha, porque se não houver, se não ocorrer esse esclarecimento, nós vamos achar que tudo isso foi planejado para realmente tentar ludibriar os influenciadores para trabalhar em favor da teologia da libertação, para trabalhar em favor desse modernismo que nós temos. Então, por isso, com todo carinho e respeito, eu peço esse esclarecimento à CNBB. O que ocorreu? Será que nós podemos confiar, CNBB, que vocês querem realmente uma unidade, uma igreja para todos, ou realmente foi algo premeditado para querer ludibriar os influenciadores? Então esperemos para ver o pronunciamento, se vai acontecer ou não. Que Deus nos abençoe na defesa da fé católica. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!